Segunda-feira, dia 18 de maio, 7ª semana da Páscoa. A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 1 a 8. O salmo responsorial é o Salmo 67. O evangelho de hoje está em João, capítulo 16, de 29 a 33. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim perecem os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. E seu nome é Senhor, exultai diante dele. Dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Se com Cristo ressuscitastes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mundo, entendido como força de oposição a Jesus e empecilho para a realização de sua obra,
e está em contínuo conflito com o Filho de Deus. Em todo o seu ministério, houve uma luta ininterrupta com o mundo. Desde o início, este procurou desconhecer a palavra revelada por Jesus. Também cultivou um terrível ódio contra ele, porque desmascarava a malícia de suas obras. O mundo maquinou a morte de Jesus, arregimentando todos os inimigos e tentando convencê-los de que o Mestre era um blasfemo e inimigo da nação. Ademais, o mundo assumiu a postura ridícula de reconhecer o imperador romano como rei, porque isto lhe convinha para confirmar a sentença capital contra o enviado de Deus. O mundo encarna o poder das trevas, da morte, da mentira e do pecado. Por isso, não podia chegar a concordar com quem era luz e tinha por missão gerar vida e verdade, e assim fazer a graça divina jorrar sobre toda a humanidade. Mas a cegueira apossou-se do mundo, impedindo-o de chegar à verdade. Sua autossuficiência fê-lo desprezar a oferta divina de salvação, proclamada pelo Filho de Deus. Jesus tem consciência de ter vencido o mundo, embora tivesse de passar pela morte de cruz. Sua vitória resultou da ação conjunta com o Pai. Afinal, ao se levantar contra Jesus, o mundo insurgira contra o próprio Deus. Seria ingenuidade ter a pretensão de vencê-los. Oremos. Pai, fica comigo, assim como ficaste com Jesus, e sê meu protetor quando se levantarem contra mim as forças hostis a teu reino, e que eu seja capaz de vencê-las. Amém.